Depois da aprovação da PEC 241 em primeiro turno na Câmara dos Deputados, o presidente Michel Temer tem defendido a necessidade de fazer uma reforma radical na Previdência. Centrais sindicais são contra a proposta e reforçam que a solução para equilibrar as contas da Previdência não deve penalizar os trabalhadores. O presidente Michel Temer defende uma reforma na Previdência para equilibrar as contas públicas, que devem fechar o ano com um déficit de mais de 170 bilhões de reais. Entre as mudanças defendidas pelo governo está a idade mínima unificada de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres. Medida que, de acordo com especialistas ouvidos pelo seu jornal, vai impactar principalmente a população mais pobre, que entra mais cedo no mercado de trabalho. Já hoje a Previdência tem um sistema injusto, porque os que têm mais condições, no geral, se aposentam mais cedo. E quem se aposenta por idade são os mais pobres, porque não conseguem completar o tempo de contribuição, que é de 15 anos. Ou seja, os mais pobres não conseguem, depois de 40, 50 anos de vida laboral, comprovar 15 anos de contribuição à Previdência. O que o governo propõe é que ele diz, inclusive, que na nova regra, para você ter o benefício completo da Previdência, você terá que ter 50 anos de contribuição. Significa, na prática, que você não dará jamais aos trabalhadores pobres a condição de se aposentar com um benefício integral. A expectativa de vida dos brasileiros aumentou na última década. Em 2003, era de 71,3 anos e em 2013 subiu para 74,9 anos. Por isso, os especialistas reconhecem que o debate sobre a reforma da Previdência é fundamental para a sustentabilidade das políticas sociais. A grande questão é como se faz e qual o corte a ser feito. Respeitando, por óbvio, direito adquirido, isso não tem nenhuma discussão, porque isso já tem proteção e blindagem constitucional. A grande questão é como fazer a transição em relação a toda a massa de trabalhadores e de pessoas vinculadas à Previdência e o futuro. As centrais sindicais acreditam que é possível equilibrar as contas da Previdência sem penalizar o trabalhador. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, apresentou ao governo federal algumas medidas que poderiam ser tomadas a curto prazo para melhorar a sustentabilidade do sistema previdenciário. Entre elas, revisão ou fim das desonerações das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento das empresas, revisão das isenções previdenciárias para entidades filantrópicas, fim da aplicação da DRU, que é a desvinculação de receitas da União sobre o orçamento da Seguridade Social, que financia a Previdência, leilão de imóveis, tributação dos jogos de azar e cobrança de devedores. Há medidas de curto prazo para resolver o problema de curto prazo, enquanto se estrutura uma organização de médio e longo prazo. Mas o diretor técnico do DIEESE alerta que o que vai garantir a sustentabilidade a longo prazo da Previdência Social é a volta do crescimento econômico. Quando a economia voltar a crescer, vai voltar a aumentar a receita do Estado e as contas tendem ao equilíbrio. Para que, por um lado, o benefício seja plenamente atendido e, de outro, o seu financiamento também seja feito de forma adequada. Precisa adequação, mas uma adequação é uma discussão técnica, balizada e com a presença de todos os atores sociais e de todos os representantes da sociedade.